do Senhor, está entrando no ar mais um programa Antídoto, e que bom ter aí a tua participação. Não esqueça de deixar aquele like, é sempre importante para gerar conteúdo na vida de outras pessoas também, relevância, né? Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, toda a tua família. Para nós é um prazer poder estar aqui para apresentar mais um programa Antídoto, amém? Que Deus possa abençoar. Eu sou o Maurício Andrade, um dos pastores da Igreja Nova Unção de Deus, e hoje eu estou aqui com essa missão de poder fazer com que você reflita, fazer com que você aprenda um pouco mais da palavra de Deus, amém? Nós estamos numa série maravilhosa, uma série que com certeza muito nos inspira, muito nos incentiva, muito fala ao nosso coração, muito também nos constrange, muito também nos repreende. É a série A Carta às Igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. E eu tenho certeza, querido, que Deus ele tem falado ao nosso coração. Amém? E hoje nós falaremos sobre a carta à igreja de Pérgamo, isso mesmo. E hoje eu tenho certeza que o Senhor, mais uma vez, falará ao teu coração. Então vamos para mais um estudo, amém? Vamos para mais um estudo bíblico. Você que tem a tua Bíblia e gostaria de acompanhar, você pode estar acompanhando. Está em Apocalipse capítulo 2. Hoje nós estaremos lendo aqui a partir do versículo 12 ao versículo 17, amém? Então se você quiser acompanhar, fique à vontade. Caso não, vá acompanhar, pelo menos ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Nós sabemos, queridos, que essas cartas de suma importância para todos nós, de muita importância, por mais que ela aponta também para períodos históricos. Nós sabemos que tem algumas interpretações, né, que dizem que essas 7 igrejas são 7 fases da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós falávamos isso na introdução dessas cartas, lá no primeiro episódio, né, foi uma bênção. Mas também essa carta também é literal para aquelas igrejas, para aquele público, e também ela é espiritual. Ela serve para a igreja do Senhor desses últimos dias. Então eu peço bastante da tua atenção, que você abra o coração e reflita comigo um pouquinho sobre esta carta, amém? Bom, para começarmos, deixa eu falar aqui rapidamente algo importante, que eu julgo ser importante, para começarmos aqui falando sobre esta carta. Primeiro de tudo, quem fundou Pérgamo foi Eumenes, um rei muito poderoso ali em sua época, e ele fundou essa cidade. Ele tinha um apreço muito grande por cultura, por conhecimento. Ali em Pérgamo, a nível de conhecimento, né, tinha ali a biblioteca mais conhecida, uma das mais poderosas, perdendo apenas para a biblioteca de Alexandria. Essa biblioteca, ele tinha ali muitos livros, e nós sabemos, queridos, que no mundo antigo as pessoas, né, escreviam ali em papiros, sendo que esse Eumenes, o rei ali de Pérgamo, ele desenvolveu uma nova técnica. Foi ele que inventou o pergaminho, batizou inclusive com esse nome de pergaminho por conta da cidade de Pérgamo. A matéria-prima do papiro vinha do Egito, e por conta de algumas divergências políticas, e até mesmo porque ele também queria ter a maior biblioteca de todo o mundo, né? Então, por conta de algumas divergências, o Egito parou de fornecer papiro, parou de fornecer a matéria-prima para Pérgamo. Então, o que ele fez? Ele começou a fazer pergaminho, e a matéria-prima do pergaminho é de couro de animais. E ele começou a desenvolver essa técnica, e por isso batizou esse nome de pergaminho, baseado, né, na cidade de Pérgamo. E aquela cidade, além de ter um apreço muito grande por cultura, por conhecimento, aquela cidade, ela também tinha ali muitas culturas, no sentido de religião.
tinha muitas religiões, muitos deuses. Ali em Pérgamo era praticamente o centro das principais religiões da época, dos principais deuses da época. Ali adorava-se Zeus, Atenas, adorava-se também a Dionísio, adorava-se também Asclépio, né, um semideus da época, aquele que tinha nas mãos um cajado e uma serpente enrolada nesse cajado, inclusive é símbolo, né, da medicina dos dias atuais, e as pessoas faziam rituais de adoração. As pessoas ali em Pérgamo adoravam também, inclusive, o imperador, ou seja, existiam inúmeros ritos de adoração. Adoração a deuses, adoração a homens, e todos nós sabemos que aquela cidade vivia debaixo de uma grande idolatria. E os cultos eram rituais, dentro desses rituais tinham ali sacrifícios animais, humanos, tinha também, inclusive, né, atos de orgias, coisas absurdas tinham ali. Então não era fácil para os cristãos viverem em uma cidade como essa, não é verdade? Então uma pessoa ela se convertia ao cristianismo, começava a adorar apenas a um Deus, entendia que é através de Cristo que uma pessoa pode ir a Deus. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. E ela entendia tudo isso, ela compreendia tudo isso. Agora, como viver debaixo daquele sistema? Como viver ali sob aquela pressão? Porque não era fácil. Imagine que uma pessoa se convertia a Cristo e ela era mandada embora do trabalho, mandada embora de casa, ou seja, era uma pressão terrível. Não era fácil, irmãos, viver, ser cristãos em Pérgamo. Não era fácil ser cristão em Pérgamo. Era um desafio muito grande, como eu disse, por conta da sua cultura, por conta da sua diversidade ali de adoração, de templos. Era uma coisa muito difícil, não era fácil. A igreja vivia sob pressão de fato, e Cristo, inclusive, vai falar um pouco sobre isso. Então, agora nós vamos entrar aqui na carta que o Senhor Jesus, através de João, ele escreve à igreja que estava em Pérgamo. No versículo 12, começa dizendo assim: escreve esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Espada afiada dos dois lados. Vamos aqui versículos por versículo. Essa espada afiada, nós entendemos, nós compreendemos que é a própria palavra de Deus. E por que de dois fios, de dois lados? Porque a mesma palavra que salva, a mesma palavra que traz esperança, a mesma palavra que promove a cura, a transformação, é a mesma palavra também que estabelece juízo. E isso é algo muito sério. Inclusive em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela penetra, ela é poderosa, ela é como uma espada de dois gumes. Ou seja, de fato, queridos, ela tem os dois lados. Inclusive no versículo 16, o Senhor Jesus fala para a igreja se arrepender dos seus pecados, porque em breve a ti virei e lutarei contra vocês, ou melhor dizendo, contra aquelas pessoas que não haviam se arrependido, e lutarei com a espada da minha boca. Essa espada, de fato, é a palavra. A palavra, querido, ela é alvo de muitas pessoas, do próprio inimigo. O diabo, ele quer fazer de tudo para denegrir a palavra. O diabo quer fazer de tudo para atrapalhar e impedir que a palavra seja propagada. A palavra de justiça, a palavra de juízo, a palavra que traz esperança para a humanidade. O inimigo, ele quer fazer de tudo. Ele quer fazer de tudo para tentar manchar e atrapalhar a palavra de Deus de fluir.
Mas nós sabemos, irmãos, a palavra é a palavra, ela é a palavra poderosa, é a palavra de Deus. Note que quando Jesus ele foi tentado pelo maligno no deserto, isso está em Mateus capítulo 4, você pode perceber que Jesus ele combateu o próprio inimigo com a própria palavra. O que ele diz? Está escrito, somente ao Senhor Deus adorarás. Ele usou a própria palavra para combater aqueles argumentos do maligno. Então nós sabemos, irmãos, que essa espada, ela precisa fazer parte, ela precisa estar sobre a nossa vida. A espada é uma arma de defesa, mas também é uma arma de ataque. É com a palavra de Deus que você vai conseguir também se defender das artimanhas do maligno. É com a palavra de Deus que você também vai conseguir vencer, atacar, vencer todas as obras do mal. É com a palavra de Deus, é com a palavra que sai da boca de Deus. Então que você e eu, nós possamos ter essa palavra na nossa vida, amém? No versículo 13 diz assim: conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Ou seja, nesse versículo aqui, o Senhor ele já revela para nós aqui, através desta carta para aquela igreja, que o lugar aonde a igreja estava era o trono de Satanás. Trono dá sentido de quê? Trono dá sentido de governo. O diabo, o inimigo, ele prevalecia sobre aquela cidade. Ele, de fato, ele governava, ele comandava, ele prevalecia. Então, por isso que o Senhor usa essa expressão: eu conheço o lugar onde vocês vivem, a cidade onde está o trono de Satanás. Agora, olha que interessante, que dado interessante aqui. Mesmo sendo o trono de Satanás, aquela igreja permanecia fiel e leal ao nome do Senhor. Aquela igreja não negava a sua fé, até mesmo, olha a expressão do Senhor, até mesmo quando Antipas, a minha fiel testemunha, foi morta. Ou seja, Antipas, ele foi morto por conta, com certeza, do Evangelho. Mesmo quando ele foi morto, provavelmente era uma pessoa muito importante ali para a igreja. Mesmo quando ele foi morto, a igreja permaneceu fiel. Isso aqui já traz, inclusive, uma lição para todos nós. Nós sabemos, queridos, que é possível, sim, permanecer fiel ao Senhor, mesmo vivendo em um lugar conturbado, mesmo vivendo em um lugar onde o inimigo ele exerce muita influência, mesmo debaixo de perseguição, é possível permanecer com a fé no Senhor. Irmãos, e nós como igreja, nós precisamos despertar para isso, porque nós vivemos dias difíceis, os dias são maus, o amor de muitos, de fato, tem se esfriado. Nós temos percebido coisas terríveis acontecendo. Assim como aquela igreja vivia sob pressão, a igreja dos dias atuais também vive sob pressão. A igreja dos dias atuais também vive sob pressão. É óbvio que em cada país a igreja é perseguida de um jeito. Por exemplo, aqui no nosso país, no Brasil, não é fácil também. É um desafio. Sabe por quê? Porque a igreja parece que está se acomodando. Isso é muito sério. Essa acomodação, de alguma forma, também traz a frieza para a igreja. Se analisarmos e olharmos um pouquinho a história, nós vamos perceber que a perseguição fazia com que a igreja crescesse, fazia com que a igreja buscasse mais ao Senhor, fazia com que a igreja orava um pouco mais, a igreja se unia para buscar a Deus, os cristãos se reuniam em casas, em lugares, e ali buscavam o Senhor.
Mas 300 anos após a morte de Cristo, a igreja começou a se aliançar com o Estado. Aquelas pessoas começaram a não se converter de fato de todo o coração. As pessoas começaram a se adaptar. As pessoas começaram a se tornarem cristãos apenas para agradar o Estado, para agradar o imperador, para agradar pessoas. Quem sabe era um status social, afinal, nós fazemos parte da mesma religião do imperador. Então, as pessoas começaram a se aliançar, a igreja começou a se aliançar, a perseguição acabou, a perseguição cessou, E com isso, a igreja começou a entrar em uma posição de conforto, uma posição, sabe, aos poucos ela foi adormecendo, até que se entregou ao comodismo. E, infelizmente, também se afastou de Deus. Então, é necessário entendermos isso. Nós precisamos despertar como igreja. Nós precisamos realmente aprender a ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Mas parece que muitos, infelizmente, parece que estão dormindo. Parece que uma boa parte da igreja do Senhor, aqui na nossa nação, parece que está como que com sono, adormecendo, dormindo. Parece que o barulho, aí vem o noivo, a voz que clama, já não acorda mais, já não desperta mais. Quem sabe será necessária uma grande perseguição para despertar a igreja, uma parte da igreja que dorme. Quem sabe? Então nós precisamos, irmãos, ouvir sim o clamor, aí vem o noivo. Nós precisamos ouvir o que o Espírito está falando à igreja desses últimos dias. A igreja em Pérgamo vivia sob pressão. Era difícil ser cristão em Pérgamo. Afinal, a cultura de fora tentava se estabelecer dentro da igreja. E aqui está um desafio também, porque você percebe que é exatamente isso que tenta acontecer nos dias atuais. É exatamente isso que tenta acontecer nos dias atuais, ou melhor dizendo, que está acontecendo nos dias atuais. Culturas, ideologias começam a se infiltrar dentro da igreja, e aos poucos a igreja vai ficando secular, a igreja vai ficando mundana, e esse é o maior risco que nós vivemos. Infelizmente, uma boa parte da igreja está assim, e nós precisamos despertar, porque a repreensão é justamente essa do Senhor Jesus para com a igreja de Pérgamo. Ele vai dizer o seguinte: vocês estão tolerando. Uma parte da igreja era fiel, permanecia com a fé no Senhor, mesmo sofrendo agravos, perseguições, mas uma outra parte, uma boa parte, estava tolerando, estava aceitando um espírito que, de alguma forma, corrompia o coração de muitos. Olha só o que vai dizer aqui. Aquela igreja tinha como virtude a perseverança, era uma igreja resiliente, fiel, suportava mesmo. Porém, aqui vem a repreensão do Senhor. No versículo 14 diz assim: contudo, tenho contra você algumas queixas. O que o Senhor Jesus tinha contra aquela igreja? Que aquela igreja tolerava. Tolerar significa aceitar, né? Significa ser passivo diante de algumas coisas. Aquela igreja tolerava. Então o Senhor Jesus vai dizer: você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Ou seja, qual era
o problema daquela igreja? O problema é que aquela igreja aceitava, tolerava, era passiva demais diante de alguns ensinos, diante de algumas ideologias, diante de alguns pontos aqui. E aqui o Senhor Jesus está falando que era a doutrina de Balaão, os ensinamentos de Balaão e dos nicolaítas. Os nicolaítas não se sabe ao certo exatamente o que era, mas nós sabemos que era algo que não vinha, não condizia com a palavra de Deus. Mas a doutrina aqui de Balaão, os ensinamentos de Balaão, qual era? Eram ensinamentos que faziam com que o povo de Deus tropeçasse, através de alimentos oferecidos a ídolos, ou seja, era uma espécie de idolatria, praticavam imoralidades sexuais. Lembram que no início eu disse que os cultos, alguns deuses daquela época, eram baseados em orgias? Então, algumas coisas começaram a entrar no meio da igreja. A igreja estava tolerando, a igreja estava aceitando algumas culturas que vinham lá de fora. A igreja estava sendo passiva demais, a igreja não era dura, a igreja não era firme no que diz respeito a esses tipos de ensinamentos. E é por isso que o Senhor vai repreender esta igreja. E no versículo 16 ele diz: arrepende-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Ou seja, a minha espada trará juízo, a minha espada irá exercer juízo sobre esses que estão tolerando, sobre esses que estão ensinando, sobre esses que estão aceitando as doutrinas e os ensinamentos errados. Irmãos, isso é muito sério, irmãos, porque o ensinamento, o que corrompe? O que corrompe um país? Ensinamentos. O que corrompe uma geração? Ensinamentos. Ideologias, que são formadas, que são projetadas, que são ensinadas, e por conta dessas ideologias que são ensinadas, muda-se uma mente, muda-se uma geração, a próxima geração ela é corrompida. Por que nos dias atuais, algumas coisas nos dias atuais se tornaram mais comuns, coisas absurdas, se tornaram mais comuns do que alguns anos atrás? Porque os ensinamentos, eles foram sendo implantados aos poucos, aos poucos, aos poucos. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: antigamente faziam-se filmes, hoje vivem-se os filmes. É só você parar e analisar. Algumas culturas foram projetadas há anos atrás, algumas ideias foram projetadas há anos atrás, e aquilo foi sendo projetado aos poucos, hoje se tornou normal, hoje se tornou comum, coisas que não condizem com a palavra. E o pior de tudo, a igreja tolera, a igreja aceita. E como a igreja precisa se portar segundo a palavra? Como que Cristo se portava? Então quer dizer que como que eu tenho que agir com os pecadores? Não, eu tenho que agir de forma assim, não, com amor. O maior problema de Jesus, se você ler a Bíblia, você vai perceber que o maior problema de Jesus não era com os pecadores, com aqueles que tinham ali ritos, adorações a deuses. O maior problema de Jesus não era com pessoas que tinham uma ideia errada. O maior problema de Jesus era com os religiosos, duros de coração, hipócritas, orgulhosos, se engasgavam no próprio orgulho, baseavam-se a sua vida em sua própria santidade, em sua própria justiça. Essa era a maior treta que Jesus tinha, era justamente com os religiosos. Então nós não devemos ser religiosos, mas também não devemos ser idólatras.
Nós temos que entregar a nossa vida, o nosso coração ao Senhor, renunciar o que tiver que renunciar. E depois, ao fazer isso, ao ter uma vida remida, lavada pelo sangue de Jesus, nós temos que levar a preciosa semente, levar a palavra de Deus com amor, com ousadia. Quando tivermos que ser duros, temos que ser duros, porém nunca sair da palavra, nunca sair da palavra. Eu já vi casos de pessoas, né, até homens, pelo menos, né, supostamente de Deus, que acabam denegrindo outras religiões. Eu já vi casos de pessoas que chutam, né, há uns anos atrás, parece que até esse pastor se arrependeu desse ato, né, chutou ali uma imagem de uma igreja, e isso fez ali criou-se um grande transtorno, um grande problema por conta disso. Irmãos, a palavra, ela tem que ser pregada. A verdade, ela tem que ser pregada. Para isso, você não precisa, nós não precisamos denegrir ninguém. Nós não precisamos, de alguma forma, condenar ou algo assim, ou fazer o mal a quem quer que seja. Pregue a palavra. Nem sempre a palavra vai agradar a muitos. Às vezes, a palavra vai gerar no coração de muitos um mal-estar, é verdade. Mas que eu e você temos compromisso com aquilo que fazemos e com aquilo que falamos, não com aquilo que outras pessoas entendem. Eu não tenho um compromisso com o que você entende, eu tenho um compromisso com aquilo que eu falo. É óbvio que existe sim toda uma preocupação em tentar me expressar da melhor forma possível para que você compreenda e entenda o que Deus espera de você, o que Deus espera de nós. Tem que haver sim uma preocupação da nossa parte em transmitir de forma verdadeira, de forma honesta, de forma correta. Mas a responsabilidade maior não é o que as pessoas entendem, mas o que nós, de fato, falamos. Então vamos sim falar a palavra, amar a palavra, viver a palavra, ainda que alguns venham até se doer por conta disso. Mas você não precisa tirar a espada e cortar a orelha de ninguém. Deus não precisa de defesa, de advogado. Jesus que é o nosso advogado. Você não precisa ser o advogado do Evangelho. Você não precisa ser o advogado de Deus. Cabe a Deus exercer o juízo e a justiça. Pregue a palavra. Diga que Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade, é a vida. E isso será suficiente para alguns corações se quebrantarem e se arrependerem e abandonarem todo tipo de idolatria, todo tipo de engano. Aquela igreja estava vivendo dias difíceis, onde a idolatria tentava se estabelecer novamente no meio daquela igreja. Aquela igreja vivia sob pressão. Alguns pecados sexuais tentavam se estabelecer no meio daquela igreja. E aquela igreja não poderia ser passiva, não poderia tolerar, não poderia aceitar, cruzar os braços, mas tinha que combater com discernimento, com sabedoria. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta, ela de fato é espiritual. Que possamos compreender isso no nosso coração. No versículo 17, para concluirmos aqui esta carta, o versículo 17 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos? Nós precisamos ter ouvidos espirituais para entender o que o Espírito diz às igrejas. Existem pessoas que, infelizmente, parece que estão sem ouvidos. Ouvem, escutam, mas não compreendem.
veem, mas não conseguem perceber, não conseguem entender. Então, o Espírito está dizendo, o Espírito está falando, cabe a nós buscarmos ter ouvidos sensíveis para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E é necessário entendermos outro ponto aqui, que o Senhor também nos concede ouvidos espirituais para ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas, a pessoas. Às vezes nós tentamos, de alguma forma, empurrar o Evangelho goela abaixo de outras pessoas. Só que se Deus não der ouvidos espirituais a essas pessoas, elas não vão compreender. Então, temos também aqui, nesse entendimento, temos também o agir de Deus em corações. Note que quando Paulo pregava o Evangelho, a Bíblia diz que, isso está em Atos 16, né? A Bíblia diz que Deus abriu o coração de uma mulher conhecida como Lídia, para que ela entendesse o que Paulo pregava. Foi Deus que deu ouvidos a ela. Deus deu ouvidos espirituais a ela, e ela compreendeu o que o Espírito estava dizendo naquele momento. Então, irmãos, temos que compreender isso. É o Espírito Santo, o Senhor também abre o nosso entendimento. O Senhor abre a nossa mente para que possamos compreender o que o Espírito diz. Eu não sei como se dá o processo, eu não sei como se dá a escolha de Deus, eu não sei se com todos é assim. Talvez faltaria aqui capacidade para dizer isso para você. Alguns ousam a dizer, mas eu não quero me ousar a dizer isso. Que uns Deus escolheu dar ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, outros não. Eu não me ouso a dizer isso, mas de uma coisa eu sei, Deus ele abre sim o entendimento de algumas pessoas. Então, pregue, leve a palavra, busque ter ouvidos sensíveis para ouvir o que o Espírito diz. E lembre-se também que se muitos não estão ouvindo, é porque, infelizmente, não têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz. Ainda estão com os ouvidos fechados. Quem sabe na sua casa, na sua família, tem muita gente assim, com os ouvidos fechados, e precisam ser abertos. Ore por essa pessoa, interceda para que esses ouvidos sejam abertos. Aí o Senhor vai dizer o seguinte: ao vitorioso, ao que vencer, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um novo nome, e ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Ou seja, o Senhor dará o maná escondido, e o Senhor colocará um nome, uma nova identidade, um novo nome. Por quê? Porque aquelas coisas velhas passaram. Um novo nome é o que Deus tem para nós, para aqueles que vencerem. Você pode até dizer, mas eu sou mais que vencedor. Note que o Senhor vai sempre falar isso, aqueles que vencerem, ao vitorioso. De fato, nós somos mais que vencedores, mas você precisa permanecer. Você precisa ser permanente, ser perseverante. É mais ou menos assim para você compreender melhor. Você não tem nada, nós não temos nada em capacidade para estarmos em um determinado lugar. E de repente vem alguém e nos coloca naquele lugar. E qual é a minha responsabilidade? Apenas permanecer. Já que em você e em mim não existe atributos, capacidade de sermos salvos pelas nossas obras, o que Cristo fez? Morreu por nós e nos deu a salvação, nos presenteou com a sua graça. E qual é a minha, a tua responsabilidade nisso? Permanecer. Sermos perseverantes. Essa é a minha e a tua responsabilidade. Ao que vencer, Ele vai dar do maná escondido. Ele vai colocar um novo nome. Ao que permanecer. Ao que
permanecer sendo fiel. Amém? Que você possa compreender isso no teu espírito, guardar essa palavra sobre o teu coração. E lembre-se, que mesmo vivendo aonde Satanás governa, onde Satanás prevalece, lembre-se que é possível vencer, é possível ser fiel. Muitos poderiam até questionar, esse Antipas que foi morto, ele venceu? Ele venceu. Por quê? Porque ele permaneceu fiel, mesmo diante da morte, mesmo diante da dor. E isso, irmãos, é muito difícil, é um desafio muito grande, mas ele permaneceu. Esse é o meu e o teu desafio. Parece que hoje nós estamos vivendo aonde o trono de Satanás tem prevalecido, aonde as ideias, culturas, pensamentos do diabo têm sido disseminados de uma forma muito rápida. E agora, o que fazer? Permanecer em Jesus. Esse é o nosso maior desafio. Mas o Senhor está me convidando e te convidando, nos convidando a permanecermos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus abençoe você. Não esqueça de deixar o like nesse conteúdo para trazer relevância, para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Compartilhe também, deixe uma sugestão, dê o seu feedback, esteja conosco nessa série maravilhosa, as 7 igrejas do Apocalipse. Amém? Que Deus abençoe. Hoje nós falamos sobre a igreja de Pérgamo. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima semana. A próxima semana nós vamos falar sobre Tiatira, a igreja de Tiatira, e eu tenho certeza que vai ser bênção, hein? Semana que vem, Deus abençoe a sua vida. Estaremos de volta em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, fique na paz. Obrigado a todos.